A irmã do sicário apareceu e ameaçou colocar no chão todo o castelo da família Vorcaro. Essas revelações devem não só atingir a família Vorcaro, mas também boa parte do judiciário brasileiro, cujo STF está lá neste exato momento, se estapeando na audiência do ex-BRB, mas também devem atingir boa parte da política brasileira. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te contar o último escândalo que apareceu nesta tarde, que vai abalar Brasília et caetera. Enquanto seu coração quase sai pela boca como o meu, aproveita a energia e deixa o like, capricha no like para ajudar aqui o canal. Certinho? Certinho. Bora pra pauta. Então o caso Master voltou a abalar as manchetes principais do Brasil e certamente isso deve estar resvalando lá no exterior também. Tudo começou com uma apuração da Andréa Sadi, pelo menos é o que a gente tem até por enquanto, que diz: caso Master, irmã de sicário, ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família de Vorcaro. E esses arquivos parece que estão com a PF, tá? Trocas de mensagens captadas pela Polícia Federal mostram que Joana Mourão e a mãe de sicário, Denise, foram abordadas por integrantes da organização criminosa chefiada pelo ex-banqueiro para que, ficassem em silêncio. Gente, tá uma confusão sobre essas notícias. Joana Mourão, irmã de Luiz Felipe Mourão, conhecido como sicário, aquele que foi desvivido ou se desviveu nas dependências da Superintendência da Polícia Federal, ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família do ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro. Segundo documentos da Polícia Federal obtidos pelo blog da Andréa Sadi, de acordo com essa investigação, integrantes da organização criminosa chefiadas por Vorcaro atuaram para tentar comprar o silêncio dela. O documento foi produzido pelos investigadores e enviado ao ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, nesta terça-feira, 16. O ministro retirou o sigilo do documento. Bem, na minha opinião, o André Mendonça está indo de certinho, mas assim, tá um alvo certeiro em Gilmar Mendes, que inclusive tem pressionado, segundo nós sabemos, toda a corte para a libertação do pai de Vorcaro, que é o Henrique Vorcaro, que está sendo ameaçado nessa batelada de documentos que descobriram da irmã de Vorcaro. O Gilmar Mendes marcou a audiência e isso só aconteceu, gente, supostamente por dois motivos. Ou ele já garantiu os votos certeiros para libertar o pai de Vorcaro, ou tem um outro motivo que eu não posso arriscar a falar ainda. Mas guarda isso em perspectiva e me cobrem no futuro. Vamos continuar aqui na matéria. Sicário foi preso em março, blá, blá, blá e tal, explica o termo sicário, né, que é um termo usado para designar aquele que desvive os outros profissionalmente, né, um desvividor por aluguel. E segundo a PF, após a prisão e finalização de Luiz Felipe Sicário Mourão, Manuel Mendes Rodrigues, conhecido como Manolo, braço direito do pai de Daniel Vorcaro, Henrique, atuou de maneira ativa para viabilizar recursos financeiros para a família do sicário, que estava com dificuldades financeiras desde a prisão do menino, né, do moço lá desvivido na Superintendência da Polícia Federal. Nas mensagens interceptadas pela família, Joana, que é a irmã do sicário, cobra interlocutores de Vorcaro por suas dificuldades financeiras. Uma delas relata que nos dias seguintes teria que arcar com uma parcela de 40 mil de um financiamento, além de prestação da casa onde morava. Estou desesperada já, afirma ela nas mensagens interceptadas. Após esse contato, Manolo passa a tratar do assunto com Keison Moreira, primo de Joana. Uma das conversas, Keison diz: vou na mãe dela, porque essa menina é descontrolada. Eu quero mesmo que ela atinja total descontrole, né? O Brasil precisa do descontrole dela. A Polícia Federal, tá? Também destaca a relação entre Vorcaro e Manolo, apontado como integrante da chamada turma, aquele grupinho de WhatsApp que estavam pessoas responsáveis por ameaças, coerções, levantamentos clandestinos de documentos, invasão de sites governamentais e ameaças à desvida de terceiros e ameaças de deixar jornalistas desdentados, como foi o caso do Lauro Jardim. Segundo os investigadores, Manolo liderava esse braço da organização e atuava como aliado próximo do ex-banqueiro. A investigação afirma que Manolo era usado como instrumento de pressão física e moral a favor dos interesses da família Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, sua reputação no meio da contravenção era explorada para conferir credibilidade às ameaças e intimidar as vítimas. Vou pintar aqui um quadro só imaginativo. Então, por exemplo, alguém recebia uma mensagem de celular
dizendo que a vida dele estava correndo perigo porque ele estava errando com a quadrilha. E aí, após a pessoa receber uma mensagem digital, aparecia o tal do Manolo em pessoa, em carne e osso, e sem vergonhice e cretinice, para conferir realismo àquela ameaça que havia sido feita anteriormente de forma digital. Pelo menos foi isso que eu entendi da matéria. E você, deixa nos comentários para mim. Diante das ameaças feitas por Joana, Manolo sugeriu um encontro presencial marcado para 28 de abril de 26. De acordo com os investigadores, Joana estava acompanhada da mãe Denise e a conclusão se baseia em mensagens também enviadas por Manolo a Henrique Vorcaro, nas quais ele relata estar reunido com a mãe e informa quando deixa o local. Gente, isso aqui vai ferver de um tanto. Segura aí que eu já vou mostrar para vocês o quebra-pau que está no STF exatamente nesse exato momento. Em uma das mensagens, Manolo escreveu ao pai de Vorcaro: Henrique, boa noite. Estamos conversando com a mãe aqui. Vamos passar os contratos dos ativos pertinentes ao nosso amigo para o nome dela, mãe, para resolver a questão. A PF destaca ainda que a reunião terminou por volta da 00:38 e nesse horário, Manolo enviou uma mensagem a Henrique dizendo: saí agora, amanhã conversamos. Mesmo após o encontro com o Manolo, Joana continuou, segundo a Polícia Militar, segundo documentos que tem a Polícia Militar, ameaçando divulgar documentos que comprometeriam a família de Vorcaro. De acordo com a investigação, em 7 de maio de 2026, Joana enviou a Manolo uma mensagem com um link de uma publicação no Instagram sobre a prisão de Felipe Cansado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, e na sequência, ela afirmou que pretendia expor Henrique Vorcaro. Abro aspas para a irmã do sicário. Já foi o filho, o genro, hoje o sobrinho. No que depender de mim, Henrique Vorcaro, HV, deve ser Henrique Vorcaro, né? Ele será o próximo. Domingo já coloco tudo no Fantástico e no Cabrini, dessa família maldita, escreveu Joana em mensagem interceptada pela Polícia Federal. Joana, eu acho que existe uma grande possibilidade de você ser procurada pelo Roberto Cabrini, se é que eu conheço aquele moço direitinho. Segundo investigadores, a sigla HV é uma referência a Henrique Vorcaro. Em 12 de maio de 2026, Joana enviou uma mensagem a Manolo e nela perguntou sobre a formalização de um contrato. Abro aspas para ela. Bom dia, como você está? Tudo certo? Que dia posso assinar o contrato? Sabe se já está pronto? Me liga quando puder, por favor. E segundo a Polícia Federal, essa mensagem faz referência à participação de Joana no quadro societário da JM Consultoria e Participações Imobiliárias. Ao consultar os registros da Receita Federal, os investigadores verificaram que Joana Machado de Moraes Mourão figura como sócia administradora da empresa cujo capital social é de R$1 milhão. Até o momento, a Polícia Federal não confirmou se o contrato mencionado na conversa chegou a ser assinado. Para os investigadores, porém, as movimentações podem indicar uma possível prática de lavagem de dinheiro. A suspeita é que recursos obtidos por sicário como contrapartida por crimes que teria cometido a mando de Daniel Vorcaro estivessem sendo repassados à mãe e à irmã dele. Procurada pela reportagem, a defesa de Henrique Vorcaro afirmou não ter tido acesso ao relatório e ressaltou, no entanto, que a eventual cobrança se relaciona a crédito das quais Felipe Mourão teria direito em função de relações comerciais já esclarecidas ao relator do inquérito, que eu vou dizer para vocês, gente, que isso aqui pode ser verdade, tá? Vamos e venhamos, o cara era contratado, tinha negócios além dos negócios espúrios. E sim, pode ser que a família tenha direito por herança por causa do desvivamento do sicário. Agora, o Sam Pancher, ele publicou aqui os prints de documentos que parece que são os documentos que a Polícia Federal teve acesso, que o André Mendonça mandou levantar o sigilo e que o Gilmar Mendes pipocou com o André Mendonça hoje. Segura aí que eu já vou te mostrar o quebra-pau do STF. E aqui estão as mensagens, né? E a irmã de Vorcaro dizendo: eu tenho material para acabar com a família inteira. Segundo a Globo News, Joana Felipe teve acesso à nuvem de dados do celular do irmão sicário, que foi finalizado lá sob a custódia da PF. O importante é que a Polícia Federal não conseguiu ter acesso à nuvem, mas a irmã do sicário conseguiu. Vamos dar um pulinho lá no STF para vocês entenderem. Atenção! Mendonça diz que a irmã de sicário teve acesso aos dados do iCloud do celular do irmão sicário e que a PF ainda não conseguiu acessar. Vamos ouvir o André Mendonça. Conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário, não conseguiu acessar o celular do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Diz o Keyson aqui.
com Manuel. Irmão, primo da Joana. Irmão, eu vou marcar um café da tarde, então, para a gente levar ela. Porque passou a noite em claro abrindo o iCloud. O iCloud dele, do irmão sicário. Aí viu coisa demais. Aí tomou um remédio aqui agora. Falou que não tem condições de ir. E o que é isso? Esperar ele responder para a gente já ter um relacionamento, um contato com ele também. Entendeu? Keyson, em relação à prima, falando com o Manuel, ela falou demais. O Manuel, eles estão cheios, também acho, eles estão cheios de problema do mais alto nível, para ela pôr ela no meio da delação, por exemplo, e destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. E destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Não custa. É hora de sentar, acalmar e alinhar. Vocês estão entendendo do que nós estamos tratando aqui nesse exato momento, nesse vídeo? Transferências de presos. Eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do Sr. Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia. Ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo, mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso. Foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássio, que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos, era com o risco da integridade física de Daniel Vorka. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Só resta a gente orar pela segurança agora do ministro André Mendonça, né? Gente, essa coisa tá indo tão fundo, é tão sério. Peraí que tem mais. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. Que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. E claro que essa coisa toda se entrelaça com a iminência da audiência que Gilmar Mendes, forçando a barra, marcou para supostamente tentar liberar o pai de Vorcaro, o Henrique Vorcaro, que acaba de ser envolvido nesse novo escândalo da irmã de sicário, dizendo que tem documentos para acabar com a família inteira. E o Gilmar Mendes, nessa audiência que aconteceu hoje, tentou emparedar André Mendonça, supondo que André Mendonça estivesse prendendo para conseguir delação premiada. A mesma acusação que Gilmar Mendes fez à Lava Jato, que causou o debelamento da Lava Jato. Vamos conferir aqui. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende, se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. E André Mendonça encerra a conversa com Gilmar Mendes falando a respeito de decisões judiciais serem públicas. Gente, o clima tá quente, mas tá quente lá naquele STF. Mário, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões.
Não, mas a Vossa Excelência não tem alternativa. Não, a lei que manda. É a Constituição que manda. Não, Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservado aos magistrados. Não, mas a rigor, É distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e Faço o controle questão. social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Nós aqui do país de Bangladesh do Sul, que observamos tudo que acontece lá no país das bananas, que, digamos, né, sobre Tayaya e Companhia Limitada, tudo no sigilo. É ou não é? Seu sapo boi dos infernos, que homem! Mas é isso, brava gente. O que vocês acharam disso tudo que eu trouxe? Podem ficar tranquilos, que qualquer novo escândalo, eu volto aqui para falar com vocês. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para os comentários tretar. Porque, olha, depois dessa, meu amigo, não tem soltura de pai de Daniel Vorcaro. E aí, me conta tudo. O que você achou? Beijo no coração. Fui.